Olá pessoal, eu sou Noé do canal Descobrindo o Homem, aqui no tema Saúde Total, no vídeo da terça-feira, abordando assuntos sobre a saúde de um modo geral. Nesse vídeo a gente está dando sequência ao estudo que estamos fazendo sobre diabetes. Tivemos um vídeo da semana passada, falando algumas coisas a respeito de diabetes numa visão geral, e agora eu estou falando sobre os tipos principais de diabetes. Hoje eu vou falar para vocês sobre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Para facilitar a compreensão desses tipos de diabetes, eu achei que fica mais didático a apresentação de alguns slides, onde eu consiga fazer um estudo comparativo das duas formas. Assim, as pessoas que estão tentando entender ou querendo aprender a respeito delas, têm uma forma mais fácil de visualizar e de gravar as informações. Vamos acompanhar, então, essa sequência de slides junto comigo. Então, agora a gente vai para a sequência de slides, que facilita a compreensão e a fixação das informações que estão sendo passadas nesse vídeo. A gente já falou num vídeo anterior da classificação mais comum do diabetes. Então, a mais comum, fácil da gente visualizar, ela compreende esses 4 tipos que estão escritos nesse slide. São diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e pré-diabetes. O diabetes tipo 1, de que maneira ele ocorre? Ele resulta da destruição das células beta pancreáticas por um processo imunológico. Bom, a gente falou anteriormente que as células beta são as células específicas que existem no pâncreas com a função de produzir insulina. O processo autoimune é aquela em que o nosso corpo, por algum motivo, não reconhece mais uma determinada estrutura como pertencente a ele. Então ele começa a destruir essa estrutura. Então, por uma ação autoimune, o nosso corpo começa a destruir as células beta do pâncreas, diminuindo ou terminando com a produção da insulina. E isso causa o diabetes tipo 1, que é muito grave. Em geral, ele costuma acometer crianças e adultos jovens, mas pode ser desencadeado em qualquer faixa etária. Os sintomas mais característicos, de início relativamente rápido, então, logo que começa o processo, ele evolui rapidamente. Então, já dá sintomas que são percebidos pelo paciente com muito mais rapidez, que são sede, poliúria. O que é poliúria? Poliúria é quando a pessoa tem que fazer xixi demais. Ela faz xixi o tempo todo, ela nunca para de ter vontade de urinar. E bebe muita água também, chama polidipsia. Fome excessiva, a pessoa tem uma fome muito grande, e o emagrecimento importante, apesar de tudo que come, porque ela não consegue aproveitar essa energia, porque a insulina não é capaz de transportar para dentro das células a glicose que a pessoa tem no processo alimentar. Cansaço e fraqueza. Se não for tratado imediatamente, a pessoa acaba evoluindo para quadros muito graves de desidratação e outros acometimentos químicos no nosso sangue que dão o nome de cetoacidose diabética, levando à internação para o tratamento e às vezes colocando a vida da pessoa em risco. Já o diabetes tipo 2, que é a forma de diabetes mais comum apresentada pelas pessoas, cerca de 90% das pessoas diabéticas são diabetes tipo 2. Elas ocorrem no organismo por uma alteração da função da insulina, geralmente de 2 maneiras. A primeira maneira é quando o organismo não é capaz de produzir a quantidade suficiente de insulina para desempenhar o seu processo, que é o de pegar a glicose, tirar da circulação e passar para dentro das células. Ou quando existe uma resistência do tecido, do corpo ou das células à ação da insulina. Então a insulina chega, ela é produzida, mas ela não consegue agir porque a célula não responde à sua ação. Isso faz com que o organismo tenha que produzir mais insulina. Então aumenta o processo, inclusive porque pode causar um cansaço, entre aspas, exaurindo a função de produção de insulina do pâncreas. Geralmente está associado ao aumento de peso e à obesidade, acometendo principalmente adultos a partir da idade de 45 anos, mas pode acontecer em qualquer idade. Contudo, a gente observa, como está escrito no slide,
que vai se desenvolvendo o quadro também em adultos jovens e às vezes em até crianças. Crianças muito obesas podem desenvolver também diabetes tipo 2. A instalação do quadro é bem mais lenta do que a do diabetes tipo 1. Os sintomas que eu falei no diabetes tipo 1, como sede, por exemplo, poliúria, que é urinar muitas vezes, com uma grande quantidade, também dores nas pernas, alterações visuais, cansaço, muito apetite, eles podem demorar anos para se apresentar, então dificulta o diagnóstico. Então, durante esse processo em que a pessoa tem a diabetes e não sabe que tem, acaba sendo acometida pelas complicações típicas dessa doença que eu falei no vídeo anterior. São diagnosticados assim que, se não diagnosticado assim que aparece no indivíduo, elas também correm o risco de se agravar, da mesma forma que o diabetes tipo 1, levando a pessoa também a uma desidratação, a uma certa acidose diabética, colocando a vida da pessoa em risco e tendo que ser internada para fazer o tratamento. O acompanhamento médico. O médico precisa acompanhar os diabéticos, independente do tipo a que pertençam. Tem que acompanhar o diabetes tipo 1, tipo 2 e as outras formas de diabetes. Primeiro, por causa dos exames de rotina. E segundo, por acompanhamento metabólico mesmo. Algumas coisas no processo de acompanhamento são feitas pelo próprio paciente. Hoje nós temos um dispositivo tecnológico capaz de fazer a dosagem da glicemia ou do açúcar no sangue através de uma fita. E o aparelhinho que faz isso se chama glicosímetro. Então, de acordo com o estado do paciente, as consultas devem ser mensais, bimestrais ou trimestrais, com anotação e monitoração da glicemia. Como eu acabo de explicar, através do glicosímetro, onde a pessoa faz essa mensuração em casa. Ela aprende a usar o aparelho, em casa ela mede e anota o horário em que ela mediu, se foi em jejum ou depois que ela se alimentou, a data e o valor que ela encontrou. E leva para o médico fazer a avaliação desse processo. Nas consultas serão solicitados alguns exames muito importantes, como por exemplo a glicemia de jejum, que é aquela onde a pessoa fica mais de 8 horas sem se alimentar. Também uma outra coisa que se chama hemoglobina glicada ou glicosilada, ou A1C. Essa hemoglobina tem a capacidade de mostrar, em média, quanto foi a glicemia dessa pessoa nos últimos 2 ou 3 meses. Então deve ser repetida mais ou menos nesse período. Também deve ser feito um teste, alguns exames de função renal. A gente costuma fazer semestralmente para ver como está funcionando o rim da pessoa, já que o rim é um órgão-alvo para diabetes. O controle anual e semestral também do colesterol, dos triglicéridos, porque a gente sabe que os diabéticos têm um distúrbio associado em relação ao metabolismo dos lípides. E essa associação, e mais o próprio processo da inflamação vascular que o diabetes proporciona para a pessoa, aumenta a possibilidade de ter infarto do miocárdio e outras doenças vasculares, como derrame, por exemplo. Então, se faz necessário o controle das lipidemias, o que é o controle do colesterol, do triglicérides. Tem que fazer uma avaliação, pelo menos anual, do cardiologista e do oftalmologista, para ver como está a estrutura do coração dele e a retina. Os demais exames a serem solicitados variam de acordo com a sintomatologia do paciente, porque cada caso é um caso. Se a pessoa está fazendo tudo de modo correto e apresenta uma complicação, às vezes a complicação é específica daquela pessoa por uma tendência ou outra. O tratamento do diabetes tipo 1 é insulina, uma dieta adequada, atividade física e o controle de eventuais complicações que estão associados ao diabetes. É muito difícil tratar os jovens, porque os jovens têm uma vida para viver, têm um monte de coisas que eles querem fazer, eles querem namorar, querem passear, querem ir para balada, querem fazer uma série de coisas. E a diabetes atrapalha muito a vida dessas pessoas. Então, são os pacientes mais difíceis de serem tratados porque eles quase, na maioria das vezes, não aderem ao tratamento. A gente tem que ficar muito em cima, a família muito em cima, fazer um trabalho de conscientização para que a pessoa faça o tratamento e evite as complicações que, obviamente, vão ser acontecer muito mais cedo se essa pessoa não fizer o tratamento, já que ela está começando com o problema muito mais cedo. No diabetes tipo 2, medicação oral e ou insulina. Então, tem situações em que a pessoa pode fazer o acompanhamento do diabetes durante muitos anos ou até a vida inteira, só utilizando medicação oral, ou remédio, tomando remédio. Há casos em que a pessoa precisa utilizar insulina junto com a medicação oral, porque não tem mais a capacidade de produzir a insulina necessária, mesmo utilizando a medicação estimulante.
Dieta, como também no diabetes tipo 1, atividade física, porque melhora a resposta do corpo à insulina, gasta energia, evita a obesidade, e os controles das complicações que também acontecem, porque estão associadas inclusive ao envelhecimento, porque a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 já estão na segunda fase de suas vidas. E tem o processo de envelhecimento normal, que acaba se juntando às complicações do diabetes. Tudo isso que a gente falou mostra a importância de se ter conhecimento a respeito do diabetes e da gravidade que ele é para a nossa sociedade. Quando você tem conhecimento disso, você tem a oportunidade de procurar auxílio médico ou técnico de pessoas que vão fazer seu acompanhamento no momento em que ainda você pode se livrar de muitas complicações típicas desse tipo de patologia. Quando você não trata o diabetes no tempo correto, ou você deixa o processo avançar, você vai ganhando um processo inflamatório crônico que debilita os seus órgãos-alvos. E aí, quando você resolve fazer o tratamento, na maioria das vezes, o máximo que você pode conseguir é estacionar o processo que já se iniciou. Você não consegue uma regressão daquilo que já foi acometido. É importante tomar conhecimento e levar isso em consideração. Embora haja muitas informações a respeito disso na televisão e na internet, a maioria das pessoas não está atenta a essas informações e não se preocupam com isso. Divulguem o assunto. Assistam o próximo vídeo, onde a gente vai concluir o trabalho de diabetes, falando do diabetes gestacional da mulher grávida e do pré-diabetes, e algumas outras curiosidades sobre diabetes. Se vocês gostaram do vídeo, então deem o joinha aí embaixo, se inscrevam no nosso canal, visite a nossa fanpage, divulguem, façam propaganda, a gente vai ficar muito feliz. Obrigado e até o próximo vídeo de terça-feira.